Mais uma cacetada que o Santos leva no Campeonato Brasileiro. 5 jogos, 3 derrotas, um empate e apenas uma vitória. Desta vez pro São Paulo, o todo-poderoso time do São Paulo, que a torcida do São Paulo pega no pé todos os dias. Mas aí o Santos foi lá, imagina, o São Paulo tinha 4 empates do Campeonato Brasileiro. Não tinha vencido de ninguém. Imagina o que o Santos fez. Imagina o que o Santos fez. Foi lá, deu mole. Com 22 minutos, estava 2-0 para os caras. Com 9 minutos, estava 1-0 para os caras. Isso é porque eu falei aqui no pré-jogo que eu fiz ontem, falando do jogo, que o Santos, que eu estava confiante no Santos, que o Santos poderia vencer o São Paulo, porque eu via aquele Santos em clima diferente no jogo contra o Atlético Mineiro e que o São Paulo não é tudo isso dentro do Campeonato Brasileiro. E não é. A torcida do São Paulo não adianta querer ficar brava, ficar nervosa, porque não é. O time do São Paulo, ele é fraco também. A não ser que daqui para frente, com essa vitória que engorda qualquer um, que deixa o cara mais forte, a não ser que eles embalam, porque até agora eles eram motivo de piada para os torcedores do São Paulo. Mas aí eu disse ainda no pré-jogo que o Santos não podia chegar e dar mole e já sair perdendo o jogo logo no início, porque aí já fica difícil, porque aí você, já para correr atrás de uma vitória, você tem que fazer 2 gols. Mas o Santos precisou correr atrás para fazer 3. Aí conseguiu fazer 1, graças a um pênalti achado lá aos 46 minutos do segundo tempo, que o Léo Godoy cabeceou, a bola bateu no braço do jogador de São Paulo e o Hilton Pereira Sampaio acabou dando o pênalti para o Santos. Mas é uma brincadeira esse Santos. Você torcer para o Santos hoje é um martírio. Torcer para o Santos hoje é um martírio. É como diz aquela música, é um martírio torcer para o Santos neste momento, porque é terrível, é terrível. Um time sem alma em campo, um time sem alma. O esporte é azarado. Esporte, você vai cair. Esporte, se vocês não abrirem do olho, vocês vão cair. Porque o jogo de vocês com o Santos é só na 17ª rodada. Vocês são pesados até para isso, dentro do Campeonato Brasileiro. Porque se fosse aí, da semana que vem ou no outro, vocês já iam ter a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Mas com o Santos, vocês vão jogar só lá na 17ª rodada. Infelizmente. Vocês são azarados. Vocês não estão com sorte dentro do Campeonato do Esporte. Vocês não estão com sorte. Porque o Santos é assim. O Santos é desse jeito. Eu costumava falar, há tempos atrás, eu costumava falar que o Santos dentro da Vila era um leão. E fora da Vila é um gatinho. Mas, hoje eu mudo o meu jeito de falar. O Santos fora da Vila Belmiro, ele é um gatinho. E dentro da Vila, ele é aquele gato mais rechuchudo, aquele gato mais peludo, mais reforçado. Mas ele não é mais leão dentro da Vila. Infelizmente, o time que eu estou torcendo, aquele time que eu aprendi a torcer, que eu via ele jogar, machucar o adversário, dar umas remoídas no adversário, isso aí a gente não vê mais. É aquele Santos preguiçoso dentro de campo. Preguiçoso. O que eu vi no jogo hoje é a mesma coisa do jogo contra o Atlético Mineiro. Ah, mas porque o Santos no segundo tempo foi para cima do São Paulo. O goleiro de São Paulo foi fazer uma defesa lá, uma baita de uma defesa lá no finalzinho do jogo, porque as chances que o Santos teve, chutaram tudo para fora. O que você quer? O São Paulo, com 22 minutos, estava 2-0 para o São Paulo. Estava 2-0. É time bom? Não, porque o Santos é um time que ele ajuda o adversário. Porque o primeiro tempo do Santos foi preguiçoso. É como eu disse aqui, é um martírio você ver o Santos jogar. É um martírio você ver o Santos jogar. E no primeiro tempo foi isso daí. Então, o São Paulo, que é um time fraco, e pegou um time que dormiu, que estava com preguiça de correr, com preguiça de jogar, e a hora que pegava a bola, jogava no pé dos caras, como foi o primeiro gol do São Paulo, o São Paulo aproveitou, foi para cima, pôs a intensidade e acabou fazendo aqueles 2 gols na força e quase fez o terceiro, numa outra bobeada do Santos lá, uma outra bobeada.
E aí veio para o segundo tempo, os caras, que não é tudo isso, como eu estou falando aqui, esse time do São Paulo, que tinha 2 meninos jogando lá no ataque, não tem nada contra os meninos, que tá certo, tem que pôr os meninos para jogar. Por quê? No Santos, o Santos não tem coragem de pôr o Ian dessa cabeça de área, um volante que sai para jogar, um volante que sai para pisar na área. Tá sempre insistindo com a mesma coisa, sempre insistindo com a mesma coisa. E vai sofrer, vai sofrer, vai sofrer do jeito que nós estamos vendo sofrer. Essa é a realidade. Não tem coragem de mudar, como teve a coragem de pôr o Gabriel Bom Tempo no time. E o Gabriel Bom Tempo, pelo menos hoje, não foi um grande Gabriel Bom Tempo, que a gente está acostumado, que ele errou alguns passes, mas é um jogador que participa, que busca e tenta jogar. E aí o que acontece? São Paulo veio para o segundo tempo, tentou jogar, mas aí pegou o time ruim, o time com preguiça, sem alma em campo, que aí abriu o olho e começou a correr, e os caras, o adversário estava ganhando o jogo, vamos segurar, e tentou contra-ataque, não tentou nada. E aí o Santos fez aquela pressãozinha lá, mais uma pressão para mim, que olha, infelizmente a realidade é essa, a gente vê um Santos, e vou falar de novo, é um martírio ver o Santos jogar bola. É um martírio ver o Santos jogar bola. Só vi uma coisa de boa hoje. O Roleider, o homem da internet hoje, para mim, jogou bola. Faltou jogador à altura dele para que o Santos pudesse sim, de repente, até virar o jogo no segundo tempo. Porque aqueles que estavam ao lado dele estavam dormindo, estavam com sono. E aí o argentino não conseguiu fazer nada de diferente, a não ser as jogadas dele, que me encantou hoje. Hoje sim, me encantou o Roleira. Mas, infelizmente, o nosso Santos vive com a preguiça, com a vontade, entra em campo com vontade de dormir. Porque você não pode entrar num clássico dentro do Morumbi com 52 mil pessoas vendo o seu adversário e você entrar com aquela preguiça de deixar o São Paulo fazer o que fez hoje contra o Santos. É ridículo, deixa o torcedor do Santos irritado, sim. Hoje, sim, eu fiquei muito irritado vendo esse Santos jogar. Muito irritado, porque depois que eu vi o jogo contra o Atlético Mineiro, a defesa do Santos bem postada, uma defesa segura, não tomando os ataques perigosos como foi contra o Atlético Mineiro, mas hoje contra o São Paulo foi uma mãe. Foi linda, foi linda. Cruza, a bola passa por todo mundo, o atacante toca lá na esquerda, o cara cruza e o cara entra na cara do gol, sem chance, sem nada. Pelo amor de Deus, aí é terrível, não é fácil não, não é fácil. Mas a verdade é o que eu estou dizendo aqui, é um martírio torcer para o Santos hoje no Campeonato Brasileiro. No momento que eu estou fazendo o vídeo aqui, o Santos já está naquela posição que ele está acostumado a ficar. Ele já está dentro da zona vermelha, dentro da buraqueira, como eu sempre falo aqui no canal. Ele já está comendo pó, na poeira, dentro da zona do rebaixamento. Esse é o Santos que eu estou pondo esperança vai ser diferente. Esse ano vai ser diferente. Que diferente nada, que diferente nada. Eu já fico irritado mesmo, porque eu já desde os 25, 30 minutos eu já vinha ali cantando a pedra. Coloca o David Washington, mas não coloca no lugar do Tiquinho. Coloca lá pela esquerda. Tira o Guilherme, faz um teste, tira o Guilherme. Tira o Schmidt, coloca o Ian nesse meio campo, vamos ver com o garoto ali, tem o Gustavo Henrique, coloca os dois de uma vez, coloca moleque. O São Paulo não colocou 2 moleques para jogar hoje, coloca também César Sampaio, põe ali, manda os meninos se aquecer e põe. Eu já tinha mudado, era no intervalo eu já tinha feito essa alteração. Eu colocava os 2 meninos no meio campo e colocava o David Washington lá pela esquerda, junto com o Tiquinho. Vamos ver o que vira, é garoto, é menino, quer jogar, quer correr, quer ganhar posição, mas não, é uma coisa que a gente vê sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Um meio-campo do Santos que, pelo amor de Deus, dá preguiça às vezes de ver. Olha, é complicado, não é fácil não, não é fácil não. Com 10 minutos estava 1-0 para o São Paulo. 10 minutos, 1-0 para o São Paulo. Aos 22 minutos, 2-0 para o São Paulo. Aos 33, o Brasão salvou lá, porque o rapaz lá, o André Silva, acho que é André Silva, entrou na frente dele e de fora da área chutou e ele fez aquela defesa lá. E aí, aos 39, o Santos chutou a primeira bola para o gol. O Guilherme chutou uma bola para o gol ainda escorregando, caiu no chão. E aí, aos 46, o pênalti, acharam o pênalti lá.
ainda bem. Aí deu ânimo para os santistas, agora vamos empatar, aqui empatar nada. Voltou para o segundo tempo, um Santos que aí já tenta correr, aí aquele time que, como eu disse, procura não tomar o gol para você levar o jogo equilibrado, porque aí você, não tomando o gol, você está mais perto da vitória, você está mais perto dela. Mas não, os caras já levam um gol, leva dois, depois vai correr atrás. É claro que o outro time vai dar aquela segurada. Foi assim que o Santos fez com o Atlético Mineiro. Vamos segurar, nós estamos ganhando 2-0, nós segura, se não achar o terceiro, nós vamos e acaba com o jogo. E foi o que o São Paulo fez hoje também. Embora que o time de São Paulo é a prova que não é aquele time todo que eu estou falando, porque para mim é ali, ó, se pôr na balança tá assim, ó, vai ficar equilibrado para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, vai ficar equilibradinho, porque é dois times que têm muitos problemas, muitos problemas. Agora, tem que ter coragem, como o técnico de São Paulo hoje teve coragem, pegar os garotos, colocar no campo e deixar os medalhões no banco de reserva, já que ele tem um bando lá que está no departamento médico, então põe os garotos para jogar. E foi o que aconteceu hoje. Foi o que aconteceu. E aí, para mim, ridículo o futebol do Santos. E aí, mais ridículo também, para mim, na minha opinião, o Paulo César de Oliveira falar que aquilo lá foi pênalti do lance lá do São Paulo, lá, aquele primeiro lance lá no pênalti lá. Para mim, ridículo. Isso prova, por isso que eu falo que, para mim, não tem nada contra a pessoa do Paulo César de Oliveira, que eu nem conheço ele, nem sei quem é ele. Nem sei, só conheço pela televisão. Mas quando ele apitava, eu nunca gostava que ele apitava jogo do Santos, porque ele sempre prejudicava o Santos, sempre prejudicava o Santos. E ele hoje, ele imaginou até que ele podia estar apitando e prejudicar o Santos, porque ele disse que aquilo lá é pênalti. E, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E o pênalti do Santos também não tem nem o que reclamar, porque a mesma falta que o Wilton apitou lá da bola no braço do Tiquinho, foi a bola também no braço do jogador de São Paulo. Então, para mim, não tem nem o que falar nisso daí. Mas a verdade é que o Santos me irritou hoje, me deixou bravo hoje. Bravo. Eu estava vendo a entrevista do César Sampaio, falando em reconstrução. Eu já não aguento mais ouvir falar em reconstrução do Santos. Eu já não aguento mais ouvir reconstrução do Santos. Eu estou desde 2021 escutando que o Santos está sendo reconstruído. E passa ano, entra jogos e jogos, e o Santos está sempre na mesmice. Não dá para você entender. Então, eu já fico nervoso com isso daí quando escuto essa palavra reconstrução do Santos. Tô nervoso mesmo, tô nervoso. Então, são coisas que não dá nem para a gente ficar falando. Eu não vou nem falar do César Sampaio, porque foi como eu disse nos meus vídeos. Se ele vencer contra o São Paulo, tem que dar outra chance para ele. Tem que dar outra chance para ele. Porque ele venceu o Atlético Mineiro, vai jogar contra o São Paulo. Se ganhar, tem que dar outra chance. Mas agora é o Santos que vai ter que ver, é o presidente, quem está lá, quem está tomando conta desse Santos, vai ver o que vai fazer, porque não estão tomando todo dia de treinador. Todo dia estão tomando não de treinador. E estão atrás de treinadores aí que às vezes vão vir aí com um contrato de 2 milhões para 2 anos e vão ficar 3, 4 meses também e vão deixar o Santos para ir embora. É uma festa, é uma festa. O Santos é uma festa. O Santos é uma festa. Eu tô bravo hoje, tô nervoso hoje. O Santos é uma festa. Se o seu time está sem ganhar, se o seu centroavante está fazendo um ano que não faz gol, marca um amistoso contra o Santos e joga que vocês vão sair da seca. Vocês vão voltar a vencer, o seu centroavante vai voltar a fazer gols. É desse jeito. O Santos é a festa dos adversários. Todos os adversários que estão em dificuldades jogam com o Santos e eles vão se alegrar no dia seguinte. E os torcedores do Santos vão dormir assim, ó, com a cabeçona desse tamanho. Ainda bem que amanhã é feriado. Ainda bem que amanhã é 21 de abril. Meu Deus do céu. Estou até esquecendo de desejar Feliz Páscoa para todo mundo aí. Meu Deus, eu ia falar no início, eu acabei esquecendo. Mas um Feliz Páscoa aí para todo mundo que acompanha o canal Peixinautas. Que Deus abençoe todos nós. E como se diz, amanhã é um outro dia e o Santista principalmente está com a cabeça mais tranquila. Ó, no começo do jogo, os caras estavam falando que São Paulo está precisando de um centroavante, porque o Caleri vai operar, e os caras estavam falando que São Paulo vai correr atrás de um centroavante. Eu vou dar uma dica para eles. Ó, o Furt está lá no Santos. Vai lá buscar, põe o cara para jogar no Morumbi, de repente o cara é a salvação de vocês dentro do Campeonato Brasileiro. Leva o Furt lá, põe lá para jogar, quem sabe. Ó,
A nota do Santos é baixa. Eu não gostei do Santos. Eu não gostei. Para mim, o Gabriel Brazão, uma nota 5, levou 2 gols. Ah, Raul, mas não teve culpa, eu sei, mas levou 2 gols. Para mim, uma nota 5. O Léo Godoy, uma nota 3,5. A dupla de zaga, Gil, Zé Ivaldo, e o lateral esquerdo, Escobar, que hoje foi muito mal, perdeu muitas bolas para aquele menino lá do São Paulo, lá, muito mal o Escobar. Para mim, todos uma nota 3. Aquela dupla de zaga, aquela linha de zaga que foi um espetáculo contra o Atlético Mineiro, hoje, para mim, uma nota 3 muito abaixo. O João Schmidt, uma nota 2,5. É aquele volante que fica ali, mas não me enche os olhos. Não me enche os olhos. Eu gosto daquele volantão ali que bate, sai jogando, quando possível, pisa na área, faz um gol. E é esse Ian que eu venho falando. Dá chance para esse menino no Santos. Dá chance para esse menino no Santos. Fica atrás de contratar esse, contratar aquele. Dá chance para esse menino no Santos. Quem sabe esse menino pode ser uma salvação ali para esse meio-campo do Santos. Será que os caras não têm coragem de dar oportunidade para esse menino? O que é isso? Meu Deus do céu. Parece que os caras tem sempre engessado com aqueles mesmos ali, com aqueles mesmos. Muda o jeito do Santos jogar um pouco. Muda. Esse meio-campo do Santos que às vezes não cria. Deus me livre, meu pai do céu. O Gabriel Bom Tempo, para mim, uma nota 4,5 hoje, apesar de ter feito uma jogadinha lá, mas andou errando uns passes. Para mim, uma nota 4,5, ele vai entrar no pacote também. O Barreal, para mim, uma nota 4, foi muito abaixo hoje, não foi aquele Barreal que a gente queria ver hoje. O Guilherme, para mim, uma nota 2,5, muito abaixo o Guilherme. Dá um descanso para o Guilherme, dá um sossego para o Guilherme, dá uma tranquilidade, deixa esfriar a cabeça, depois volta. É melhor. Às vezes fica judiando o rapaz. Para mim, o Tiquinho Soares, uma nota 5,5, aquele jogador que procura ajudar ali, mas como se diz, está sofrendo naquele ataque do Santos ali. E o Roleiser. O Roleiser, sim, para mim, faltou jogador de qualidade no lado dele hoje, para o Santos até virar esse jogo contra o São Paulo no segundo tempo, pelo aquele volume que teve o Santos, mas não aquele volume porque o Santos jogou muita bola, não, é porque o time do São Paulo também é um time fraco, e como eles acharam o resultado no primeiro tempo, eles achou melhor segurar no segundo tempo, e é isso que aconteceu, não é que o São Paulo fez aquele espetáculo de jogo, não, ele fez em cima daquele Santos preguiçoso, aquele Santos que entrou dormindo em campo. Por isso que eles fizeram os 2 gols. Aquela defesa dormindo, sonhando, estava sonhando. Para mim, o Roleiser, uma nota 7,5. Ele jogou muita bola hoje. Esse é o Roleiser que eu quero ver, se é o Roleiser que eu sempre falo aqui que a internet pedia. Então, se é o futebol dele esse daí, tem que pôr mais jogadores de qualidade do lado dele. Põe o Ian para jogar? Quem sabe? Quem sabe pode ser o menino que pode salvar essa posição ali no Santos. O Sherman, para mim, uma nota 3,5, entrou razoavelmente bem ali do lado do Godoy, com a saída do Godoy. O Tassiano que entrou, cabeceou uma bola lá, vou dar o 4 para ele, porque ele cabeceou a bola, porque ele já entrou já no final do jogo, não teve muito tempo para mostrar. O Pitu com a nota 4, o Gabriel Veron, uma nota 2,5. Mais uma vez, entrou mal o Gabriel Verão. Pegou uma bola lá, que era bola para ele mandar para o gol e chutou lá para a linha de fundo lá. E o David Washington, é difícil até você dar nota para o David Washington, porque entrou já em cima do tempo ali, não tem nem como dar nota. E para mim, o César Sampaio hoje, uma nota 4. É o César, uma nota 3,5, 4. É o César Sampaio, que também não tem culpa dele aonde ele está hoje. Eu que defendi para ele ficar, mas na realidade o Santos vai ter que rever se fica o César Sampaio ou se vai atrás de um treinador. Os treinadores que estão todos dando o não para o Santos. Esse é o Santos que nós vimos jogar hoje contra o São Paulo e levar um vareio de bola no primeiro tempo, porque entrou dormindo em campo de um time que talvez ali, remediado com o Santos. A torcida de São Paulo não pode se iludir muito, não, porque... Mas a gente sabe também que depois de uma vitória contra um clássico, você tá nunca ganhar dentro do campeonato e chega e ganha um clássico, a gente sabe que dá aquele ânimo diferente nos jogadores. Triste, bravo, nervoso com esse Santos, que eu vou falar de novo,
É um martírio ver o Santos jogar futebol. Ou correr dentro de campo. Talvez é a palavra mais certa. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.